Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o milho, para falar sobre custos e investimentos na safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lucas Alves, ele que é coordenador de projetos da Spark Inteligência Estratégica, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Lucas, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Lucas, vamos começar falando do levantamento que vocês realizaram, um levantamento anual sobre o milho. Qual é o objetivo desse levantamento e como é que vocês fazem para conseguir todos esses dados dos investimentos usados na safra de milho? Claro. A Spark, eu acho que é importante a gente introduzir, explicando um pouco o que a gente faz, né, Guilherme? A Spark é uma empresa especializada em levantamento de dados, levantamento de dados com o produtor, né, com o produtor rural, e o que a gente faz é mapear todo o manejo desse produtor, desde da dessecação de plantio, desde da escolha da semente que ele vai plantar, da variedade do híbrido, no caso do milho, até a colheita dessa safra, todas as aplicações em relação ao defensivo agrícola que ele realiza, né? Então, esse levantamento é com base em relatos de produtores que vocês vão acompanhando? Perfeito. O que a gente faz é visitar as propriedades desses produtores, né, Guilherme? Nessa safra aqui, especificamente para o milho verão 19 e 20, nós visitamos em torno de 800 municípios, né? Tivemos em mais ou menos 1.900 propriedades e com base no que esse produtor utilizou, naquilo que ele realizou na lavoura, é que a gente levanta esses números que o BIP, o painel, traz para a gente. E aí, Lucas, entrando agora propriamente nos números que esse levantamento trouxe para essa safra de milho 19 e 20, a safra verão, foi notado aí um acréscimo no gasto do produtor com defensivos. A gente pode acreditar isso a um acréscimo de preços ou foi mais investimento que o produtor colocou nas lavouras? Você tem um misto das duas coisas, tá, Guilherme? Eu acho que alguns pontos compõem esse acréscimo, né? Dentre eles, vale a pena ressaltar, eu acredito, principalmente que a gente veio de uma safra muito seca, né? Principalmente nas regiões do sul do país, no Rio Grande do Sul. O produtor passou por um momento de muita dificuldade, onde a seca castigou realmente as lavouras, e isso acaba favorecendo, esse clima seco, a alta temperatura, acaba favorecendo cria um ambiente favorável para a reprodução e para a alimentação desses insetos, tá? Então você tem um acréscimo de tratamento, de investimento ligados aos inseticidas em função de uma maior pressão, tá? Tem também a questão de um maior reposicionamento de preço em função das variações do dólar, né? Em relação à última safra. E um outro ponto bastante importante é o avanço do tratamento de sementes feito no modelo industrial, tá, Guilherme? Esse modelo industrial tem um padrão mais robusto do que o tratamento tradicional que é realizado na lavoura, né? E isso agrega também valor ao sistema como um todo, tá? E aí, Lucas, falando desses investimentos, quais foram aí os tópicos, os pontos onde o produtor de milho investiu mais, colocou mais esse recurso nessa safra de milho que vocês perceberam? Olha, especificamente nessa safra, além do TS, do tratamento de sementes e inseticidas, né, como eu comentei, é um tratamento mais robusto que vem sendo realizado pela própria indústria e que tem o foco, além do controle tradicional de sugadores, também o controle de mastigadores, né, de lagartas, no caso, mais focado em elasmo aí no caso, tá? E além disso, os investimentos em foliares, né, inseticidas foliares para controle de insetos sugadores também foi um ponto bastante importante. A pressão nessa safra foi bastante maior do que na safra passada. E aí, pelo que vocês acompanham, esse investimento maior pode se tornar uma rotina? O produtor tende a investir cada vez mais nesse uso de defensivos? Olha, Guilherme, o que a gente acompanha é que para esse segmento em específico de insetos sugadores existe sim uma tendência de investimento maior nesses últimos anos, e isso também é um reflexo da evolução da área do milho em termos de genética plantada, tá? Como o estudo traz para a gente, né, o BIP, o milho hoje
tem 78% já da área plantada com tecnologia resistente à lagarta, né? E o que proporciona ao produtor, nesse sentido, uma diminuição na intensidade do tratamento para lagartas em específico, né? Só que, indiretamente, esses produtos acabam também tendo algum efeito em cima sobre os insetos sugadores, e, em função desse menor tratamento, algumas aplicações acabam sendo necessárias para controle de outras pragas, que é o caso do percevejo e da cigarrinha, Guilherme. E aí, Lucas, a gente teve essa safra verão, principalmente lá na região sul, que é onde tem esse maior volume de milho cultivado. Nessa época, uma estiagem bastante severa, perdas de produtividade. Pelo que vocês acompanham aí no histórico de vocês, essas perdas podem, de alguma forma, desestimular o produtor a seguir investindo ou, pelo contrário, pode até estimular mais o investimento? Olha, Guilherme, eu acho difícil isso desestimular o produtor, né? Realmente foi um momento complicado, mas de qualquer forma o produtor tem que vir numa nova safra agora para recuperar esse dano que teve nessa safra anterior, até porque grande parte dessa destinação, principalmente do Rio Grande do Sul, é usada para alimentação animal, né, para silagem. Eu imagino que para uma próxima safra isso tenha uma retomada e a gente espera que o clima ajude também e facilite um pouco a vida do produtor, né? E aí, Lucas, vocês estão fazendo um levantamento também para a segunda safra de milho? Existe esse busca por dados nessa segunda safra também? Sim, já estamos com o levantamento do milho safrinha, né, ou do milho de segunda safra, que aparentemente vamos ter um avanço de área, né, um crescimento em torno de 6 a 7% para o milho segunda safra. Hoje o milho de segunda safra já tem em torno de 13 milhões de hectares, né, cultivados. Já é o principal, a safra de milho em termos de tamanho proporcional. E esses resultados devem ser publicados agora, Guilherme, em julho, tá? No começo de julho a gente vai ter o acesso aos dados também do milho de segunda safra. E aí também o produtor tendendo a investir mais, até pela animação por conta do mercado do milho, né, Lucas? Essa vontade de investir mais e garantir a sua produtividade. O que a gente escuta, Guilherme, é que o milho safrinha, assim como o milho verão, também tem sofrido um tanto com essas questões climáticas, tá? Provavelmente a gente tem um cenário parecido. É um milho de menor investimento em termos de defensivos, né? Mas provavelmente a gente tem um acréscimo tecnológico também em função dessas pressões que a gente citou, que ocorreram também para o milho de primeira safra, tá? Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esses números, esse posicionamento do produtor apostando em investir mais em defensivos para a cultura do milho. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu queria só deixar o nosso contato, Guilherme, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais a fundo dos nossos estudos, entender um pouco mais do que a Spark faz também, né? Pode acessar o nosso site, é Spark, S-P-A-R-K, tracinho mesmo, tá? ie.com.br. Desejo a todos um bom final de semana. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essa evolução dos investimentos nas próximas safras também. Muito obrigado. Obrigado. O Lucas Alves, ele que é coordenador de projetos da Spark Inteligência Estratégica, conversou com a gente para traçar um panorama do nível de investimento do produtor brasileiro na safra de milho, o último levantamento realizado pela empresa para a safra de milho verão 2019-2020. Segundo o Lucas, o levantamento foi realizado em cerca de 800 municípios espalhados pelo Brasil, cerca de 1.900 propriedades entrevistadas, onde os produtores foram entrevistados, e aí o que foi percebido foi um acréscimo de cerca de 8% no investimento com defensivos, desde a escolha das sementes, tratamento de sementes, até aplicação de fungicidas, pesticidas, todo esse trabalho de plantio até a colheita do milho safra verão 19-20. O Lucas destacando o papel de alguns pontos, por exemplo, o tratamento de sementes, também os inseticidas, e isso vindo suprir uma necessidade do produtor que vinha vendo uma pressão cada vez maior dessas pragas nas suas lavouras, o que levou esse investimento maior nessa safra. O Lucas também destacando que os levantamentos desse custo
com investimento em defensivos para a segunda safra, safrinha de milho, estão sendo realizados nesse momento, devem sair em breve com o avançar das colheitas, e aí também uma expectativa que o produtor na segunda safra também passe a investir mais nesse ano, e o que deve ser uma tendência para os próximos anos, cada vez mais o produtor investindo mais, colocando mais cuidado na sua lavoura, buscando sempre mais produtividade. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.